Olá, nesse vídeo de hoje nós vamos falar de uma obra da literatura, uma obra clássica que eu acredito que você já tenha visto pelo menos uma gravura do Pequeno Príncipe. É um livrinho fininho, mas tão rico de reflexão. E nesse vídeo eu quero aproveitar para a gente fazer um resuminho. Eu peguei um resuminho para você que não está familiarizado com a obra, para a gente pensar um pouquinho nessa história, essa história lúdica, que aparentemente é para uma criança, para o público infantil, mas ela é tão rica para nós adultos refletirmos em vários aspectos da nossa vida. Essa obra, foi publicada por um francês. Eu vou pronunciar, dei uma treinadinha aqui na pronúncia correta do nome dele, mas se você é familiarizado com o francês e perceber que está errada a minha fala, me desculpa, porque o meu francês se resume em duas palavrinhas, abajur e mon amour. Então ele é bem precário. É o Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. O nome desse escritor, ele foi publicado em 1943, essa obra. O que se trata essa obra? Vamos falar rapidamente, uma história aparentemente simples, né, mas com profundas mensagens sobre amor, amizade, solidão, responsabilidade e valores essenciais da vida. Então essa narrativa, ela começa com um piloto que, após uma pane no avião em que voava sobre o deserto do Saara, encontra um pequeno príncipe, um jovem garoto loiro que vem de um pequeno planeta chamado asteroide B612. O pequeno príncipe cativa o piloto com suas perguntas inocentes e observações sobre a vida, revelando um mundo de sabedoria infantil. E aqui eu quero fazer um parênteses, inclusive aqui na minha anotação eu coloquei esse parênteses também, né? E faz um tempo que eu escrevi aqui esse resuminho e coincidentemente agora eu estava lendo e lembrei também de uma parte que fala na Bíblia que a gente deve ter o coração de uma criança. E essa obra, ela é tão maravilhosa porque ela pega essa essência também de um pequeno príncipe passando tanta sabedoria aí para um homem adulto, né? Que se encontram por acaso, de repente o avião dele dá um pane, ele cai no deserto, é uma ficção, né? Mas é tão linda essa história, tão profunda, porque quantas vezes nós adultos, né, a gente tem tudo sob controle. Quando vê o nosso avião, ele dá um pane, a nossa vida dá um pane completo. E às vezes a gente se pega repensando, fazendo profundas análises e reflexões da nossa vida, às vezes até observando uma criança, porque a Bíblia fala isso já é uma verdade milenar, que esse livro ele foi publicado em 1943, mas esse ensinamento para nós, ele já é algo milenar, bíblico, que nós devemos ter o coração como de uma criança, e esse Antoine de Saint-Exupéry, ele captou muito bem de passar os ensinamentos desse pequeno príncipe, dessa criança, passar essa sabedoria infantil para esse homem, esse piloto. Então o pequeno príncipe relata suas aventuras em outros planetas. Aí eles começam uma amizade, começam a conversar, onde encontra personagens peculiares, cada um representando uma falha ou uma característica da humanidade. E aqui eu quero fazer outro parênteses. Se você não viu o filme do Pequeno Príncipe, veja, é muito bonito, muito lindo e muito fiel à obra. Posso deixar o link na descrição também desse vídeo. Ele conhece um rei narcisista, um vaidoso que deseja a admiração dos outros, um bêbado que bebe para esquecer a vergonha de beber, entre outros. Em cada encontro, o Pequeno Príncipe aprende uma lição valiosa sobre a natureza humana, porque lembre-se, ele não é desse planeta, ele é de um asteroide, de um pequeno asteroide. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe também conhece uma raposa,
que o ensina sobre o valor da amizade, da conexão emocional. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque como eu disse, né, a Bíblia, que é um livro milenar, ela nos diz que a gente deve ter o coração de uma criança. Então eu acredito que a gente deva sim observar o comportamento das crianças, a inocência, às vezes a admiração pelo simples, né? E aprender com esse coração de uma criança. Mas olha que interessante, o Pequeno Príncipe, ele veio para esse planeta e ele estava disposto a observar, disposto a aprender. E como nós devemos também ter esse coração, né? Esse coração desejoso de aprender, esse coração desejoso de sair da nossa caixinha, de sair dos nossos conceitos, das nossas verdades, de abrir a nossa mente para ter mais empatia pelo outro, por exemplo, para tentar entender outros universos sem ser o nosso. Isso é muito importante. Então, aqui vamos ver. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe também conhece uma raposa que o ensina sobre o valor da amizade, da conexão emocional. A raposa ensina que o essencial é invisível aos olhos. De repente, você pode não ter lido esse livro, mas você já deve ter visto essa frase. Essa frase é bem conhecida, né? O essencial é invisível aos olhos. E olha que profundo, olha que linda essa frase, né? E que só se pode ver com o coração. Ele também encontra uma rosa em seu próprio planeta, que se torna seu amor, mas eventualmente ele aprende sobre a importância do compromisso e do cuidado para com aqueles que amamos. Então, aqui, de novo, eu vou fazer um parênteses. Ele veio de um asteroide pequeno, né? E tinha essa rosa, que é o amor dele. Ele desejava retornar para essa rosa. O nosso mundo, muitas vezes, aos nossos olhos, é um mundo pequeno, né? É um mundo insignificante. De repente, se a gente comparar com o mundo de outra pessoa, é um mundo simples. Mas como é importante a gente dar valor para as coisas que temos, né? Como é importante a gente se entregar de verdade para as coisas que temos. Tem aquela frase popular que diz assim, que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Quantas vezes a gente se pega, ainda mais com essa onda aí de redes sociais, as pessoas, a gente posta, nós postamos fotos nos nossos melhores momentos. A gente não posta foto quando a gente está chateado, quando a gente está preocupado, quando a gente está passando uma crise no nosso casamento. A gente posta uma foto rindo, aparentemente muito feliz e tudo muito bem, obrigado. E quando a gente vai nessa onda aí de ilusão das aparências, a gente acaba entrando numa cilada que é a comparação. E a gente acaba menosprezando muitas vezes tudo que construímos, apesar de muitas vezes ser coisas pequenas, né? Pequenas vitórias, pequenos recomeços muitas vezes, às vezes até as esperanças que a gente nutre dentro da gente, a gente acaba desvalorizando. Então aqui fica a dica para a gente não entrar nessa onda, nessa cilada da comparação e para a gente valorizar o nosso universo, por mais simples e pequeno que ele seja. No final, o Pequeno Príncipe precisa voltar para o seu planeta, deixando o piloto com saudade e tristeza. Foi impactante, então, esse encontro foi impactante para o piloto conhecer esse serzinho ali pequeno, né? Enigmático, com tanta sabedoria. Mas o piloto percebe que, apesar da partida física do Pequeno Príncipe, ele sempre estará presente em seu coração, porque, na verdade, aquele encontro transformou a vida dele. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? Quantas vezes a gente não deve menosprezar uma amizade, um bate-papo com alguém, se abrir para conhecer alguém, para conversar. Porque quantas vezes uma pessoa, uma conversa, um encontro, uma amizade, um relacionamento pode ser um diferencial na nossa vida, pode ser um divisor de águas que vai transformar a nossa vida, né? Nunca mais vai ser a mesma. Foi o que aconteceu com esse piloto. Nunca mais a vida dele foi a mesma. O Pequeno Príncipe impactou a vida dele.
A história termina com a esperança de que o piloto possa ver novamente o Pequeno Príncipe olhando as estrelas. Ele olhava as estrelas, né? E estava com essa esperança de poder um dia reencontrar o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma obra atemporal que cativa leitores de todas as idades com sua poesia, simplicidade, profundidade filosófica, ensinando importantes lições sobre a vida e os valores que realmente importam. Então, aqui eu quero frisar de novo, que eu já comentei um pouco no vídeo, né, que essa obra, ela é de 1943, foi publicada em 1943. É bem antiga, né, comparando a época que a gente está, mas não se compara com um livro que nós temos acesso aí, que é milenar, de sabedoria, que é a Bíblia. E esse escritor, ele foi... Eu não conheço a história dele, não pesquisei a história dele, mas ele foi com certeza inspirado por esses valores, mesmo que ele não tenha sido uma pessoa cristã, mas ele foi inspirado por esses valores essenciais aí, né? Valores bíblicos, valores de eternidade, tantos conceitos filosóficos que nós encontramos na palavra do Senhor, né? Tantas direções que nós temos aí na palavra do Senhor para vivenciar. E olha que até hoje esse livro faz sucesso, cativa as pessoas, né? Então, para a gente ver como é importante, como as coisas de Deus, como os princípios bíblicos são atemporais, aqui como fala, né? Porque o escritor, por mais que ele não tenha percebido que ele se utilizou de conceitos aí eternos, sim, essa obra ela faz sucesso porque ela trata de assuntos como amor, amizade, né? A contemplação da vida, a valorização das coisas que a gente tem. Aqui eu estou dando uma pincelada do que a gente pode tirar de reflexão nessa obra. Como aqui eu peguei esse resuminho que está descrito, que é uma história bem profunda. A gente tem muita coisa que a gente pode pensar, que a gente pode refletir sobre essa obra. E eu te encorajo, se você não leu, leia o livro do Pequeno Príncipe. É um livro fininho, é um livro muito bonitinho. A história também, o filme é bem legal, é uma coisa que edifica a nossa vida entrar em contato com essa obra. É muito boa. Até mesmo para as crianças, né? Como eu disse, apesar de parecer ser uma obra para criança infantil, né? Mas não, ela cabe muito bem aí para o público adulto. Mas se você tem filhos, leia também para seu filho já se interessar por essas histórias que enriquecem a nossa vida. E eu quero, dentro desse tema, eu não podia deixar, né? Todos os vídeos aqui a gente faz reflexões bíblicas. Eu não podia deixar de colocar um trecho que eu pensei, quando eu pensei um pouco sobre a obra do Pequeno Príncipe, eu pensei num trecho na palavra do Senhor que diz assim, ó, no livro de Colossenses, o capítulo 3, o versículo 23. Eu pensei nesse trecho e eu vou explicar o porquê. Na verdade, eu já expliquei um pouquinho no vídeo o porquê, o foco, mas eu vou te explicar por quê. Vamos ler então o versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. O que isso tem a ver com o Pequeno Príncipe, né? Vou te explicar o porquê que eu elegi esse versículo, que pensei nesse versículo enquanto estava pensando sobre essa obra do Pequeno Príncipe. Porque o Pequeno Príncipe, esse carinho que ele tinha com a rosa, como eu coloquei, né? Era um asteroide pequeno ali, né? Com aquela rosa, algo que aparentemente era insignificante. E isso na nossa vida, às vezes, colocando de forma prática, né? Sempre gosto de usar ilustrações práticas. Quem sabe eu estou falando aqui com uma pessoa, com uma mulher que é uma dona de casa. A gente sabe que o serviço de casa é sempre aquela coisa, a mesma coisa, né?
Não tem fim, é a louça, é a roupa, é banheiro, é a casa, é o almoço, é a janta, aquela coisa que parece sempre que se repete. Quem sabe você está olhando o seu mundo, o seu asteroide, o seu universo, né? Você está olhando de uma forma diminuindo a sua situação, pensando assim, isso aqui não tem valor, isso aqui não é de nada. Olha aqui, tantas mulheres profissionais, né, com reconhecimento aí na profissão, bem-sucedidas, intelectuais, diplomadas aí, com diplomas e tal, com tantos cursos, com tanto conhecimento, e eu aqui na pia da minha cozinha, lavando uma louça, cuidando do meu filho. Não tô tendo valor nenhum, não sou nada, né? Quantas mulheres se pegam nessa situação, se pegam nessa mentira? Porque por mais que aparentemente o seu mundo seja pequeno, não tenha valor, cuide da sua rosa, cuide com carinho da sua rosa. Cuide do que você tem, do que Deus colocou na sua vida, né? A sua casa, sua família, seus filhos, a sua própria vida, né? O nosso corpo, a nossa saúde física, emocional. A gente cuidar do que a gente tem, como diz a palavra, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, isso me lembrou muito essa obra do Pequeno Príncipe, principalmente essa parte aí com a rosa. Como eu disse, dá para a gente tirar muitas reflexões desse livro do Pequeno Príncipe, mas eu quero deixar aqui esse link dessa parte da rosa, junto com a palavra do Senhor, que a gente pode pensar sobre a nossa vida, pensar em cuidar dessas coisas que aparentemente são pequenas, né, são insignificantes, mas que a gente dê valor para tudo que a gente for fazer e evite as comparações. Evite comparar a nossa vida com outras pessoas. Cada um tem a sua história, né? E a gente deve dar valor também para as coisas pequenas, aparentemente pequenas. Porque, como eu disse, numa sociedade aí de tanta comparação, de tanta valorização da imagem, né? Da performance, do status, como a gente tem que voltar também a nossa vida para a simplicidade, para o que é o essencial. E como fala muito bem essa obra do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, né? Então, que a gente não perca esse brilho no nosso olhar para o essencial da nossa vida. O que é o essencial, né? O que é o essencial para você? Para mim, o essencial é a minha família, a minha filha, né? A minha vida, a minha espiritualidade, muitas coisas que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, né? Muitas vezes são invisíveis aos olhos das pessoas, não tem muito valor, não tem grandes status, né? Grande relevância externa, mas é o essencial. Eu acredito que você que está me escutando também tem o essencial invisível aos olhos na sua vida. Não desperdice isso. Você que já tem um filho, quem sabe adolescente, a gente sabe que a gente precisa trabalhar, que a gente passa muito tempo às vezes fora de casa, você que trabalha fora. Mas priorize um tempo para estar com o seu filho, porque muitas vezes, como eu já falei em muitos vídeos aqui no canal, muitas vezes a gente acha que o filho quer grandes presentes, né? Um videogame top, uma roupa top. É importante, eles solicitam isso. Mas eu acredito que se você tiver uma conversa com seu filho e disser assim, olha, o pai, a mãe não vai te dar isso. Eu vou trabalhar menos, mas em compensação eu vou dar o meu tempo. Vamos passear, vamos no cinema, vamos jogar uma bola, vamos conversar, né? Olho no olho, caminhar, dar uma caminhada juntos. Isso é simples, né? É simples, é barato e é essencial. Essencial para nutrir o amor nos nossos corações, conectar as nossas relações, estabelecer os vínculos, né? Reativar os vínculos que estão perdidos. Então, que fique essa reflexão
E de novo eu te digo, vou deixar no link na descrição do canal, do vídeo, eu vou deixar o link do livro do Pequeno Príncipe. Se eu encontrar também o filme, é muito bonitinho o filme para você se inspirar e ler, se inspirar nessa história. E também vou deixar link de Bíblias para você começar a ler, se você não tem esse hábito de ler, esse livro milenar, esse livro rico em sabedoria, eu vou deixar link para você adquirir uma Bíblia. Porque uma Bíblia física é muito importante a gente grifar nossa Bíblia, fazer anotações, ter um caderninho, anotar as nossas reflexões. Se você acha assim, não entendo, é tudo difícil, eu vou deixar uma Bíblia na versão NVI, que é o que eu utilizo, porque é uma linguagem mais acessível, mais fácil para a gente, às vezes, que não está tão habituado com linguajar diferente, né? E também, se você tiver dificuldade, procure ajuda de alguém, alguma igreja, alguém que conheça a Bíblia, alguma igreja, ou também, principalmente, se ajoelhe e peça para o Espírito Santo lhe instruir, porque não é um livro qualquer, a Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é um livro que para a gente conseguir entender e ter discernimento na leitura desse livro, a gente precisa da orientação de Deus. Então, peça que Deus dá a orientação para a gente compreender esse livro, essa carta de amor dada por Ele para a nossa vida. Abraço e até o próximo vídeo.